Boa noite, gente. Que legal ver esse tanto de gente querendo falar de um tema que é tão interessante e às vezes é tão problemático, né? De fato, eu venho de Fortaleza, mas continuo sendo soteropolitana de coração e membro da Oliche, então eu ainda estou por aqui, virtualmente e presencialmente. Então, a rede social aí também está influenciando nisso. Então, começando com algumas coisas que Patrícia já trouxe com relação à sexualidade, né? Relacionada à saúde, bem-estar, tem as influências culturais, históricas, e com essas mudanças, também a gente foi observando uma mudança no conceito do que é a sexualidade normal e a patológica, né? Então, são coisas que a gente começa a refletir. Através dessa mudança desse conceito de sexualidade, de relações sexuais e práticas sexuais ao longo da vida, né? Então, num primeiro momento, o sexo era só para reprodução, em outros momentos tinha uma relação de poder, agora é voltado para o prazer, mulher pode, homem também pode, né? Então, são essas coisas que a gente vai refletindo. E aí, quando a gente fala de sexualidade e comportamento, a gente vai ter vários fatores. Então, a gente tem as questões hormonais, a gente tem as questões biológicas, no geral, mas na sexualidade humana, não na animal, existe sim o desejo, a importância do desejo e do prazer. Não é uma coisa só instintiva, né? Influenciada pela história de vida. Então, como é que foi o seu comportamento na infância? Se você era um menino, seu pai te estimulava a paquerar as meninas e pegar todas. Se você era menina, tinha que fechar a perna, não podia sentar não podia usar saia, tinha que se comportar de uma forma assim ou assada, porque você poderia dar margem a qualquer coisa. Então, a história de vida também vai influenciar nessa sexualidade, né? Então, também ligada à autoestima, ligada aos relacionamentos interpessoais e relacionamentos amorosos. Então, a gente fala de sexualidade, a gente fala de sedução. Então, as mulheres, e muitas vezes os homens também sabem utilizar essa sedução para outros ganhos para além da relação sexual. Então, a gente, às vezes, seduz para ganhar alguma coisa, né? Então, a sexualidade está relacionada com muitas coisas. E também nessa questão das relações de poder, né? Então, chefes, funcionários, vantagens financeiras, enfim. E quando a gente fala das influências da tecnologia na função sexual? Então, a gente tem esse estímulo da pornografia, que já foi bastante falado, e como é que essa pornografia aparece para as pessoas. Então, é muito comum a gente ouvir relatos, por exemplo, de pessoas que começam a acelerar os vídeos para poder chegar na parte mais legal daquele vídeo de sexo, né? Então, essa parte do filme não está legal, né? Acelera. Esperar sempre aquela parte, vamos chegar para o clímax, o ápice, né? Os brinquedos eróticos também. Então, a tecnologia vem se aprimorando, e antes você tinha só, por exemplo, o consolo, que chamava, depois começaram a vir os vibradores, e os vibradores de alta potência, e que um faz estímulo clitoriano, e que faz a penetração, e que vibra de formas e formas e formas, e carrega no USB, que tem a pilha também. Enfim, então existem várias coisas, vários apetrechos, os cremes, enfim. Então, assim, a tecnologia também foi se aprimorando e facilitando também esse acesso, né? Mas isso também nas mulheres foi possibilitando ou prejudicando o prazer, porque assim, se eu uso um vibrador e hoje em dia isso já está bastante naturalizado, mas eu consigo chegar no orgasmo de uma forma muito mais rápida com o vibrador, como é que eu vou conseguir me relacionar com uma pessoa que só tem acesso à pornografia e que não sabe me tocar, não me conhece, eu não consigo explicar, porque com o vibrador é muito mais fácil. Então, assim, surgem com a tecnologia e com a modernidade, surgem esses novos desafios. Então, os relacionamentos também na era das redes sociais. Então, a gente fala do culto ao corpo e essas alterações da autoestima, como é que eu vou tirar a roupa para essa pessoa, sendo que eu vejo que ele segue fulana, cicrana e beltrana, que tem um corpo muito melhor do que o meu, né? O estímulo à performance, que a gente também já falou, né? Então, assim, tem que usar tadalafila para dar 2, 3, 4 na mesma noite. Então, como é que essa pessoa vai se relacionar e vai lidar com o fato de ter uma disfunção erétil depois, né? E como é que a mulher vai reagir se o cara broxar? Então, assim, são várias questões envolvidas, né?
Tem a questão também do amor líquido, né? Os relacionamentos líquidos. Então, a gente, na era das redes sociais, entra, por exemplo, no aplicativo de paquera, que é praticamente um cardápio. Então, você vai passando, quero, não quero, gosto, não gosto, né? E aí a pessoa começa a conversar, ah, não, isso é muito chato, já bloqueia. Né? Às vezes a pessoa não fala nada, já bloqueia, já vou para o próximo, porque tem aquela sensação de que estou perdendo algo melhor, não posso perder tempo com essa pessoa. Né? Então, as pessoas se tornam muito descartáveis. E as pessoas se tornam descartáveis, mas também descartam as outras. Então, é um desafio realmente muito grande. Né? E tem a questão do empoderamento feminino. E esse empoderamento é muito importante, é muito interessante e gera muita insegurança nos homens. Então, assim, a mulher diz, você vai até aqui, é isso que eu quero, não é não, respeite o meu corpo, minhas regras. E aí depois a mulher começa a se queixar de que o homem não tem atitude, que o homem não faz nada, mas aí ele fica naquela insegurança de, mas se eu chegar, eu vou estar sendo invasivo. Né? Então, fica um conflito grande aí. Né? Então, como é que esse encaixe vai acontecer? Vixe Maria. E aí tem uma outra questão também que a gente tem nas redes sociais e com a tecnologia, né, com acesso à internet, que é o excesso de informações. Então, você entra lá na internet, você vai pesquisar um tema e tem 20 mil páginas falando sobre o mesmo assunto. E aí, não, mas você pode fazer o que você quiser, o seu corpo é seu e tal, não sei o quê. Por outro lado, não, mas você precisa escutar o outro, você precisa dar oportunidade para as pessoas. E aí, muitas informações são contraditórias, algumas são muito interessantes, outras são completamente nada a ver, e aí você não sabe qual é a fonte que você deve procurar. Então, é um desafio grande também lidar com esse tanto de coisa. E os novos conceitos que vão surgindo também. Então, LGBTQIAP+, e o mais tem várias definições, e as orientações sexuais, as identidades de gênero, enfim, e todas as novas questões que vão aparecendo, tudo acaba tendo um nome, então você é demissexual, você é assexual, você é aromântico, enfim. Então, como é que eu me encaixo aqui? Será que eu preciso entrar numa classificação? Será que eu preciso saber todas essas classificações? Enfim, então chama de ele, chama de ela, de elo. Né? Então, o excesso de informações às vezes também gera muita confusão. Né? Então, saber filtrar isso é um outro desafio. E aí, passando para a parte dos problemas, né, das disfunções, dos problemas relacionados à sexualidade, como é que a gente chega a diagnosticar uma disfunção sexual? Né? Então, o conceito é uma dificuldade de responder sexualmente ou de sentir prazer. E aí, isso vai se manifestar através de falta de algo, então falta de ereção, falta de desejo, por exemplo, excesso de algo, né? Então, excesso de dor, por exemplo, desconforto e algo que gere sofrimento. Então, se a pessoa tem um jeito de se relacionar e ela se sente muito bem com aquilo não vai ser exatamente uma disfunção. Mas, por exemplo, eu tenho uma relação sexual que eu só consigo durar 5 minutos e eu gostaria de durar mais, isso me gera sofrimento. A gente pode, então, avaliar outras questões e conseguir chegar num diagnóstico de uma disfunção. Então, assim, a gente vai levar em consideração vários contextos. Pelo menos 6 meses, em pelo menos 75% das relações. E também a gente tem os diagnósticos de exclusão. Então, não são causados por um transtorno mental não sexual. Então, por exemplo, se o indivíduo tem um quadro depressivo, ele tem tristeza, falta de ânimo, dificuldade de concentração, isolamento. Então, se você não tem vontade de comer, você não tem vontade de sair para passear, etc., o desejo sexual também vai cair. Então, a gente não vai dizer que aquilo é uma disfunção sexual. Né? Se houver também um conflito grave no ambiente ou no relacionamento, então é muito comum, por exemplo, a mulher ter a sensação de que está sendo traída ou ela se sente sobrecarregada em casa, né? E o marido tem o desejo, ela passa a não ter. Né? Então, tem uma frase que eu acho muito interessante que é assim, então quer dizer que sua mulher tem que trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, de você, de todas as coisas, e a sua função é chegar em casa com desejo sexual? Né? Então, assim, qual é o seu papel nisso tudo? Né? Então, quando você tem vários graves conflitos no ambiente, quando você tem conflitos no relacionamento, então, como é que você vai ter desejo por uma pessoa que você sabe que está tendo um relacionamento extraconjugal? Isso fica difícil. Então, nesses casos, a gente exclui exatamente uma disfunção sexual. Né? Outra coisa que é muito comum,
a pessoa, um dos parceiros, né, ou o homem ou a mulher, simplesmente diz que não tem desejo nenhum. E aí a gente vai perguntar, tá, mas e como é que fora disso? Você sente desejo, por exemplo, quando você vê uma mulher de biquíni na rua, na internet, enfim, na mídia? Não, eu sinto. E se uma colega de trabalho que você acha atraente der em cima de você, você topa? Topo. Então, assim, às vezes a questão é a parceria, não é exatamente o desejo em si, né? Então, a gente vai levar em consideração isso também, para fazer o diagnóstico. E efeito de medicações, de substâncias, de condições médicas. Então, a gente tem, por exemplo, muitas medicações psiquiátricas, medicações para pressão alta, algumas outras medicações que causam disfunção sexual, né? Então, a gente não vai dizer que é uma disfunção sexual primária, é secundária aquela medicação ou aquela substância, né? Alguma droga e muitas condições médicas também podem causar isso. Problemas na tireoide, problemas no coração, problemas nos rins, então também pode causar alguns tipos de disfunção sexual. Então, eu trouxe algumas aqui, só para a gente relembrar. A falta de desejo, que pode acontecer em homens e em mulheres. A disfunção erétil, né, que é dos homens, e aí a gente tem também a redução de excitação na mulher. Ejaculação precoce, e a ejaculação precoce, ela vai ser, hoje em dia a gente chama mais de, desculpa, ejaculação rápida, né? Porque precoce para quem? Né? Então, rápida, na verdade, o nome certo é ejaculação rápida, que é o que a pessoa considera que é rápida, né? Então, por isso que a gente fala que é importante ter o sofrimento do indivíduo. Se a mulher acha que o homem é rápido demais e para ele está bom, isso não é um problema. Dor durante a relação, que pode estar relacionada ao vaginismo ou não, mas esse sintoma é a dispareunia, e aí pode estar relacionada, por exemplo, com traumas, abuso sexual no passado, com questões morais e religiosas, e etc. E também é muito comum o retardo ou a ausência de orgasmo. Então, a pessoa que tem uma dificuldade muito grande para ejacular ou para chegar ao orgasmo. Isso pode estar relacionado com algumas medicações, mas também está relacionado com o contexto de vida, medo de engravidar, sensação de culpa, de que não pode estar sentindo aquele prazer. Então, durante o acompanhamento, a gente vai descobrindo vários fatores que levam a essas disfunções. E existem também outros fatores que influenciam na função sexual que a gente tem que levar em consideração. Então, as orientações sexuais. Por exemplo, se você tem atração primariamente por homens, né, e você é homossexual, vai ser difícil você ter desejo e ter uma boa performance com uma mulher. Então, assim, existe muito o que a gente chama de orientação sexual egodistônica, ou seja, você não aceita a sua própria orientação sexual e você insiste numa orientação sexual que não é a sua. E aí isso vai gerar muito sofrimento e pode ter, de fato, muita disfunção. Né? A sexualidade também é algo que existe, né? A gente sabe que sexualidade é uma coisa central na vida humana e que é muito importante para muitas pessoas, assim como comer, dormir, fazer atividade física, enfim, passear. Mas tem pessoas que simplesmente sexo não é algo importante. E aí vira uma cobrança, vira uma pressão na vida do indivíduo de se inserir socialmente para ter histórias para contar, né, para poder ter vivências e compartilhar, para poder ser aceita dentro de um grupo ou dentro de uma relação. Então, a sexualidade também existe. Né? E aí pode causar, se você não tem desejo, interesse nisso, a função sexual vai ficar prejudicada. Né? E também tem as preferências sexuais. Então, se você tem uma preferência sexual diferente do habitual, então, se você tem, por exemplo, o que te faz sentir desejo e ter prazer e chegar ao orgasmo é só uma parte do corpo, por exemplo, um pé, né, vai ser muito difícil você se relacionar com uma pessoa que tenha as preferências sexuais mais comuns. E aí vai ficar difícil de você funcionar. Né? E o sadomasoquismo também é uma outra preferência. Então, se eu sinto prazer sendo xingado, agredido, enfim, a relação sexual das mais normais vai ser um problema também. Então, muitas vezes o desafio é você encontrar parceiros e práticas que te satisfaçam.
né? E não necessariamente considerar esperar que você funcione e seja como todas as outras pessoas. E aí, voltando um pouco para a parte da tecnologia e a liberdade individual, então a gente falou, né, da exposição pessoal, a questão dos nudes e filmagens de atos íntimos, que pode ser uma coisa muito legal, muito divertida para os casais, para as pessoas que estão a longa distância. Às vezes, esses papos também são muito interessantes durante o dia. À noite eu vou fazer isso e aquilo com você, enfim. É muito bom, mas realmente a gente precisa levar em consideração a confiança dentro dessa relação, o consentimento para aquelas filmagens e para aquelas fotos, enfim, e um cuidado com essa exposição, porque realmente quando existe uma exposição para além daquele casal, a consequência de fato pode ser devastadora. É mais devastadora para mulheres e para pessoas mais jovens, né, principalmente meninas jovens, mas mesmo nos homens que já têm a sua vida profissional e pessoal constituída, isso pode causar um grande problema, seja no casamento, seja na questão profissional, e às vezes na autoestima mesmo, né? Poxa, eu não queria que isso viesse a público, né? Então é sempre devastador. Então a gente tem que levar muito isso em consideração. E o comportamento de imagens não consentidas também pode estar relacionado aos transtornos parafílicos, né? Então, a gente falou antes ali do sadomasoquismo, do fetichismo, né? Que são parafilias, são preferências sexuais diferentes do que é considerado habitual. Mas, se você tem preferências diferentes do que são considerado habitual, e você envolve uma outra pessoa que não está consentindo aquilo já passa a ser um transtorno parafílico. Ou se é algo que a pessoa, que é fora do normal, que não causa prejuízo para uma outra pessoa, mas aquilo causa sofrimento, também é um transtorno parafílico. Mas falando aqui sobre os transtornos parafílicos relacionados ao não consentimento. Então, o voyeurismo, a partir do momento que você está vendo pessoas em situação de intimidade, e essa pessoa não consentiu, aquilo é um crime, né? E a pedofilia também. A pedofilia, a criança ela não tem condição de consentir. Por exemplo, quando você tem o exibicionismo, né? Você vai lá e mostra seus genitais e se masturba na frente das pessoas. Quem está vendo não consentiu com aquele ato. Então, todas essas questões de compartilhamento, de você mandar um nude para uma pessoa que não consentiu, isso pode ser um problema, né? Então, a tecnologia permitiu esses compartilhamentos de imagens de crianças, né, de pessoas que não consentiram aquilo. Isso também é um problema muito grande. E aí, quando a gente fala de compartilhamento de coisas não consentidas, estamos falando de crimes. Então, pode ser que seja uma pessoa que tenha um transtorno mental e um transtorno parafílico associado, mas é muito difícil que uma pessoa que cometa um crime não saiba que aquilo é errado, né? Então, assim, existem muitas pessoas que simplesmente se escondem atrás do transtorno mental só depois que é pego pela lei. Então, é muito importante a gente frisar isso. Existem questões legais e a lei vem para proteger as pessoas. Então, falando aí da questão da tecnologia, esse acesso também facilitou muito a questão da compulsão sexual. Ela sempre existiu, né? Em outras épocas era um pouco diferente, no sentido de mais consumo de vídeos eróticos, de revistas eróticas, grandes bordéis, né? O consumo de prostitutas. Agora, com as redes sociais, tudo na internet está mais acessível, mais fácil, você não precisa se expor tanto do ponto de vista pessoal, mas a exposição ela continua acontecendo, né? Então, quando a gente fala de compulsão sexual ou de vício em sexo, a gente está falando da dificuldade de controlar os impulsos e de resistir ao desejo de realizar atos sexuais. Então, é diferente de um contexto em que você já criou todo aquele clima, que deu aquele desejo, que é recíproco, né? Então, a gente está falando aqui de um desejo dentro de uma faculdade, por exemplo, assistindo uma aula, né? Você está no metrô, enfim. E esse comportamento, ele é muito... segue muito o mecanismo da dependência química, né? Então, vem uma fissura, né, uma urgência, vem todo um ritual, eu vou preparar, eu vou fazer e tal, todo aquele ritual,
vem o movimento, né, a realização do ato sexual e uma gratificação, uma sensação boa depois. Mas, geralmente, a incapacidade de parar esse comportamento, né? Eu preciso consumir menos pornografia, eu preciso ter menos relações sexuais. E a pessoa não conseguir isso, geralmente causa angústia e remorso, né? Então, a compulsão sexual, ela vai envolver uma busca constante de novas parcerias. Então, a pessoa entra em vários aplicativos o tempo inteiro, né? A masturbação compulsiva também é muito comum, múltiplos relacionamentos sexuais simultâneos e o consumo incontrolável de conteúdo sexual, seja ele na internet, em vídeos, enfim, em tudo isso. Então, é algo que a exposição vai levar a problemas financeiros, problemas no relacionamento, problemas de infecções sexualmente transmissíveis, prejuízo no trabalho, porque o desejo da masturbação e da relação sexual ela atrapalha a concentração e o rendimento no trabalho, né? Então, é um problema bastante grande. E aí, quando a gente fala de função sexual e de como a sexualidade, como o comportamento sexual funciona, né? A gente tem aí, no início, lá pela década de 50, mais ou menos, a gente tinha esse funcionamento mais linear, que era desejo, excitação, orgasmo e resolução. Então, o desejo é através de um estímulo que seja visual, de uma pessoa sem roupa, seminua, etc., ou de uma conversa erótica, a partir dali vinha o desejo. Com o desejo, a excitação e a vontade de se engajar nessa relação. A relação acontecendo, vinha o orgasmo e a resolução, aquela sensação de relaxamento, de bem-estar que pode durar minutos, horas ou dias, a depender da frequência da pessoa, né, do indivíduo. Então, antigamente, a gente considerava a relação, o ciclo de resposta sexual dessa forma aqui, mais linear, e principalmente nos homens. Depois foi sendo estudado esse outro ciclo, né, que é mais comum em mulheres e nos relacionamentos de longo prazo, em que você tem inicialmente um momento de neutralidade sexual e, a partir de um estímulo, vem esse desejo sexual, que é, entre aspas, espontâneo, porque, na verdade, vem através desse estímulo. E aí, o estímulo gera desejo, que gera excitação, que gera mais desejo e mais excitação, a partir disso, uma satisfação emocional e física. Então, a gente não está falando exatamente de orgasmo, pode ser que não tenha orgasmo, né? E aí, essa satisfação emocional e física gera uma intimidade entre aquela parceria, e depois da intimidade vem um momento de neutralidade que, depois de outros estímulos, pode vir novas relações sexuais, né? Então, assim, a gente pensa primeiro aqui, nessa parte mais linear, depois de um tempo, a partir da década de 70 já vem esse ciclo, mas quando a gente fala de tudo que a gente passou aqui, da tecnologia, de tudo que é muito rápido, dos relacionamentos líquidos, de tudo que é muito instantâneo na vida que a gente vive, começa a acontecer as coisas de novo dessa forma mais linear, né? E tipo, eu tive o estímulo, eu já vou me excitar, eu já vou gozar, eu já vou relaxar e eu vou começar tudo de novo. Esse mesmo ciclo mais linear. Então, parece que vai e volta, né? Essa forma de exercer a sexualidade. E aí, aquelas perguntinhas que a gente sempre vê no Instagram, no TikTok, né? Como melhorar a sua vida sexual, né? Todo mundo quer dicas para, né? Soluções fáceis e mágicas. Mas a gente sabe aquilo que todo médico fala, todo psicólogo fala, a mesma coisa de sempre. Atividade física, comer bem, dormir bem, não tem muito mistério, né? Então, os hábitos saudáveis de vida. Uma coisa que a gente foi falando aqui, né? De como a rede social pode ser extremamente nociva e como tem muito conteúdo ruim, então, e o excesso de informações. Então, começar a ter um consumo de literatura confiável, né? Filtrar um pouco o que você está vendo, quem é essa pessoa que está falando, né? Por exemplo, se você vai consumir conteúdos de pessoas médicas, vale a pena você ver qual é o CRM dessa pessoa, qual é o registro, ela realmente é especialista no que ela está dizendo, né? Então, é importante levar em consideração essas coisas. O acompanhamento psicológico, eu digo que é o mais fundamental, porque através do acompanhamento psicológico, você vai se conhecer,
Você vai saber o que você gosta e o que você não gosta. Você vai, a partir disso, definir os tipos de relações que você vai se engajar, perceber as relações que não te fazem bem e começar a filtrar. A melhorar suas habilidades de comunicação e dizer o que é interessante para você. Lidar com os conflitos, né? Saber sair na hora certa e também se posicionar, né? Então, acompanhamento psicológico é o principal. A rede de apoio também é muito importante, né? Então, a gente fala tanto de compartilhar com os amigos, que vão te dizer, olha, eu já passei por isso também, né? Mas, principalmente, o acompanhamento psicológico de grupo. Quando você tem um profissional que consegue mediar essas conversas, né, e ir direcionando para a gente ver o que é que funciona para um, o que é que funciona para outro, isso ajuda muito, né? E o diálogo. Então, o diálogo entre os parceiros. Né? Então, assim, se o seu parceiro sempre faz algo que você não gosta e você nunca disse, como é que ele vai saber que você não gosta? Então, assim, as coisas podem melhorar muito simplesmente a partir do que você diz que quer, né? Outra coisa, né? Investigação e tratamento de doenças físicas e mentais. Então, se você tem, por exemplo, dor ao ter relação, pode ser que você tenha um vaginismo, por exemplo, mas pode ser que você tenha um problema hormonal que está causando redução de lubrificação vaginal, por exemplo. Você pode estar com um problema no coração que está causando a sua disfunção erétil. Talvez você tenha até um transtorno de ansiedade que causa a sua ejaculação rápida. Então, é importante também o acompanhamento médico e, em alguns casos, psiquiátrico, para a gente poder identificar se de fato tem algum problema físico ou mental ali que pode estar causando isso, né? E medicações psiquiátricas a gente usa em casos específicos. Né? Então, a gente usa, por exemplo, alguns antidepressivos que que acabam causando retardo ejaculatório. Então, para a pessoa que tem uma ejaculação rápida, isso ajuda. Né? Pessoas que têm compulsão sexual, por exemplo, ou que têm muita impulsividade nas relações, o uso de antipsicóticos que diminuem a impulsividade pode ajudar bastante também. Então, vai muito no caso a caso. Né? E, no final das contas, nosso resumo de sempre, né? A tecnologia ela pode ser uma grande aliada, mas pode ser um tremendo inimigo na vida na busca dessa vida sexual saudável e satisfatória. Obrigada.